Então, é com muita satisfação que nós recebemos a todos de maneira presencial ou virtual neste evento. E eu queria agradecer muito ao professor Clécio, que encabeçou, que organizou toda a preocupação de envolver tantos cursos de pós-graduação da nossa faculdade, da nossa universidade, de outras unidades e até universidades, para que pudessem participar de uma palestra que certamente trará muitos benefícios, muito conhecimento para todos. Então, é um prazer estar aqui com todos e eu passo a palavra, então, para o professor Clécio. Obrigado, professora Lúcia. Obrigado, professora Gisele. Para não perder o fio da meada, eu fiz uma breve resumo aqui. Em nome então, da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina e seus 12 programas de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, gostaríamos de agradecer e saudar as autoridades aqui presentes, particularmente o professor Brasil da Silva Neto, diretor e presidente em exercício do Hospital de Clínicas, e a professora Patrícia Ashton Prola, diretora de pesquisa também do mesmo hospital, todos os colegas aqui presentes, presencialmente ou virtualmente, alunos, discentes, enfim, é uma grande honra e saúdo a todos. Também técnicos científicos e todos aqueles que têm apoiado o evento. É uma honra estarmos nesse momento em cima das comemorações do 100º e 25º ano da Faculdade de Medicina da URGS. Sua história e colaboração no ensino, na assistência em saúde e na pesquisa do Rio Grande do Sul e do Brasil são brilhantes e dignas de muito orgulho, não somente para a comunidade acadêmica, docentes e discentes e técnicos científicos, mas para toda a população da URGS. Assim, para celebrar o aniversário, teremos a presença do professor Henrique Barros, que nos brindará com a palestra Tradução dos Resultados das Pesquisas na Implementação de Políticas Públicas em Saúde. O professor Henrique é professor, pesquisador, médico, gastroenterologista e epidemiologista e atualmente é o diretor do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e presidente do Conselho Nacional de Saúde de Portugal. Também é oportuno destacar que a presença do professor Henrique aqui e nas outras atividades que ele vai participar durante essa semana e a próxima, teve o apoio da CAPES, por intermédio do edital do Programa de Internacionalização, obtido pelo nosso Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente. E, obviamente, e necessariamente, por fim, agradecer todo o suporte e apoio que recebemos, especialmente da Nicole, do Taikan, da Gislaine, do REC, do Marcelo e também do Paulo, que puderam dar essa possibilidade que a gente fizesse esse evento no modelo híbrido. Então, muito obrigado, que todos desfrutem e na próxima semana teremos mais atividades também do professor Henrique, todos estão convidados. Professor Henrique, eu passo a palavra ao senhor, fique à vontade. Muito bom dia. Eu só lhes agradecia se me dissessem se estão a ouvir-me bem. Sim. Sim, eu ouvi bem. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu queria apresentar os meus cumprimentos à professora Lúcia, um agradecimento muito grande ao professor Clécio por todo o trabalho que tem tido para tornar possível esta minha visita, por enquanto, infelizmente, só virtual, e pedir desculpa pelo facto de não estar aí presente. Seria para mim, obviamente, um gosto ainda muito maior, mas fui vítima da atual desordem, provavelmente das alterações climáticas, porque foi a impossibilidade do avião aterrar, fez-me perder a conexão e depois não consegui estar aí e nem poderia conseguir estar a uma hora apropriada. Por isso, vou falar com todos vocês aí presentes e também alguns como eu virtualmente. E é de facto uma enorme honra poder estar convosco na comemoração dos 125 anos da Faculdade de Medicina da Universidade. Eu gostava de saber... Estão a ver o meu primeiro slide agora? Sim. Ok.
Então, o tema é muito largo, é um desafio muito interessante que seria mais fácil responder-lhe presencialmente, mas se me permitem uma primeira reflexão sobre tudo isto, que eu resumia nestas quatro afirmações. O tempo da ciência e o tempo da política, ou seja, o tempo que demora o pensamento desde a investigação académica fundamental até à investigação, sobretudo virada para o ativismo e para mudar o mundo. E, acima de tudo, se eles são ou não são conciliáveis. De que maneira é que se podem conciliar as agendas da ciência com as agendas da política e em que medida é que é possível, acima de tudo, responder em tempo à demanda que muitas vezes é feita para decidir. Um segundo lado deste quadrilátero tem a ver com o facto de nós trabalharmos, em geral, e na investigação epidemiológica em particular, com sistemas complexos. O pensamento tende e deve ser complexo, mas temos, por outro lado, uma tradição reducionista. E o grande desafio é conseguir, sem sacrificar a inteligência, tornar legível o conhecimento e atacar as verdadeiras perguntas. E, por outro lado, fazê-lo sabendo que há uma inteligência coletiva, que há uma capacidade de pensar comunitária que é diferente, que é mais do que a soma da capacidade de pensar de cada indivíduo e que se revê, tem os seus mecanismos de pensamento no debate público. Por outro lado, temos que ser capazes de, na saúde pública, o que nós pretendemos, essencialmente, é transmitir aos outros uma dimensão do risco, uma dimensão do que está em jogo, as escolhas, como é que se pode gerir, escolher conscientemente, ou o mais conscientemente possível, tendo essa implícita dimensão probabilística e essa dimensão de competição entre soluções e entre escolhas. E isso leva muitas vezes, por um lado, a posicionamentos dogmáticos e, por outro lado, numa obsessividade de aperfeiçoamento que pode ser paralisante. Por último, e a pandemia tem-nos mostrado isso muito intensamente, os especialistas, que todos nós somos, são procurados para fornecerem pareceres técnicos e pareceres científicos, duas coisas distintas. Os pareceres técnicos têm sobretudo a ver com as respostas, os pareceres científicos têm sobretudo a ver com a capacidade de fazer perguntas. Mas tem-se tornado evidente, o que sempre foi evidente, mas não numa forma tão intensa e num período tão curto de tempo, que há também uma agenda dos cientistas. E por isso o equilíbrio mais difícil e mais desafiante é ser capaz de pensar como um cientista e, simultaneamente, sem perder a consciência. E lembro nisto um texto muito belo, escrito por Bill Clinton, quando pediu perdão às vítimas da experiência da sífilis em Tuskegee, no Alabama, em que ele dizia que se perdermos a nossa capacidade de olhar para os outros e de agir como cidadãos, perdemos seguramente a consciência sem ganhar nada na ciência. Portanto, este seria um enquadramento e é neste espaço, neste pano de fundo, que eu irei tentar dar-lhes aqui algumas imagens do que tem sido o meu trabalho e do que podem ser algumas das questões. E por isso, o corolário essencial está em Bradford Hill, conhecem, é um matemático muito ligado a Richard Doll
e ao seu papel na descoberta e na publicitação do efeito do tabaco na saúde, e que é uma segunda tela, que é esta ideia de que todo o trabalho científico é incompleto, ele é incompleto. E isso, independentemente da sua natureza, observacional ou experimental, transversal ou longitudinal, mas que podemos, a partir dele, fazer sempre avançar o conhecimento e tomar melhores decisões. E, acima de tudo, que não podemos esperar por saber tudo para poder agir e que, em muitas circunstâncias, é inaceitável protelar a ação que a gravidade das situações ou a necessidade de acudir a situações extremas nos pedem. Ou seja, não podemos refugiar-nos numa espécie de trabalho subterrâneo de procura de conhecimento para com isso fugir à ação pública e política. E aí permitam-me lembrar a grande escritora Toni Morrison, que para nós muitas vezes, e nós muitas vezes dizemos isso, a diferença não está entre os factos que nós observamos e as ficções, mas sim entre os factos e a verdade. E a transferência, a transição, o contributo para as políticas públicas só pode ser feita se dos factos formos à verdade, ou seja, se percebermos que os factos existem independentemente da nossa inteligência, mas a verdade só é construída quando a nossa inteligência a trabalha sobre os factos. Daí que seja central, por muito longe que estejamos frequentemente do centro da decisão, da proximidade das políticas públicas, não esquecer que a saúde é, sobretudo, determinada politicamente. E que, da mesma maneira que para os indivíduos, também para as comunidades e para os problemas de saúde, os determinantes políticos têm um impacto extraordinário nas desigualdades em saúde, porque nós, em geral, investimos mais naquilo que já está mais florescente, já está melhor, dá frutos mais rápidos e se calhar está no terreno mais fértil e vamos perdendo tudo aquilo que está plantado, construído sobre terrenos mais difíceis, sobre terrenos mais movediços, onde de facto era mais importante o nosso esforço. E esses determinantes políticos da saúde, o primeiro e o mais importante determinante, se calhar, da saúde é poder votar livremente. E depois, naturalmente, há, como vem aqui, uma teia densa, intensa de interesses nacionais, internacionais e comerciais que permitem definir as barreiras estruturais de várias naturezas que se colocam à tradução das vontades em decisões que determinam a saúde e que podem ir no sentido de promover a equidade ou, pelo contrário, de promover a iniquidade. E daí que a advocacia seja fundamental para ultrapassar muitas destas situações. Há muito poucos dias, no dia 7 de novembro, a Georgina Sage escreveu um texto muitíssimo interessante no jornal The Guardian, e que basicamente dizia isto: em geral, os políticos não são especialistas em modelação estatística, o que os coloca um pouco à mercê dos académicos e economistas, que podem, por isso, promover as suas ideias, a sua agenda, com muito mais confiança e capacidade do que seria legítimo esperar deles. Também agora com a Covid verificamos muito isso. E esta separação entre os factos e a verdade, que passa pelo papel dos cientistas, obriga a uma espécie de outra dimensão de
monitorização, de observação, de pensamento, e temos que aumentar, como numa cebola, as camadas de defesa para termos a tal equidade em saúde e decisões mais justas. O papel daquilo que nós descobrimos nas políticas públicas está extremamente limitado pela capacidade de traduzir a informação e o conhecimento em ações. E trago-lhes aqui alguns exemplos. O primeiro, e é assim considerado, o primeiro ensaio clínico feito por Lint para tentar encontrar o que poderia prevenir o escorbuto, e que foi possível fazê-lo com 6 pares de 2 pessoas, e que provou o papel essencial dos citrinos, levou quase 50 anos, desde que isso foi identificado e comprovado, a uma ação da Navy, da Armada Naval inglesa, a colocar as tais laranjas, os tais limões, que preveniram muita doença e morte nas viagens internacionais. Mas mais próximo de nós tem aqui um conjunto de exemplos do tempo imenso que demora entre o conhecimento e a tomada de decisão, seja os cintos de segurança dos automóveis, os capacetes das motas, o cancro do pulmão e o tabaco, por aí fora. Ou seja, o fundamental para que mudem as políticas públicas é fazer compreender a relevância do conhecimento que se tem e ajudar a que isso seja compreendido e traduzido em medidas. E reparem neste exemplo, que para mim é especialmente marcante, da importância da lavagem das mãos, de que tanto falamos agora e devemos falar a propósito das infecções respiratórias agudas, quando Semmelweis, em 1861, escreveu o seu trabalho sobre o papel determinante da lavagem das mãos na prevenção das infecções, neste caso das infecções puerperais. Em Portugal, por exemplo, 150 anos depois, ainda pouco mais da metade dos profissionais de saúde, com uma honrosa exceção de mais frequência no caso dos profissionais de enfermagem, pouco mais de metade deles, quer em unidades altamente dependentes de medidas essenciais para prevenir as infecções, quer nos hospitais em geral, faziam a lavagem das mãos. Podemos esperar, digamos assim, da população em geral, que não vive nem a premência destes problemas do dia-a-dia, ou não a vivia, agora aprendeu um pouco a vivê-la mais com a Covid, e acima de tudo não tem o conjunto de ferramentas, de conhecimentos que lhe permitam fazer essa escolha. Mas, por outro lado, como veem aqui, há coisas que rapidamente se transformam, não em políticas públicas, mas em práticas públicas, sem qualquer espécie de fundamentação. E um belo exemplo é a amigdalectomia, as tonsilectomias, que as gerações nascidas nos anos 50, 60, até ao princípio dos anos 70, nos vários países do mundo, e sobretudo entre as populações de mais alta renda, foram sujeitas a uma espécie de limpeza das suas amígdalas, sem qualquer fundamentação científica, e isso foi rapidamente, cresceu rapidamente, demorou muito tempo até desaparecer, e na verdade o que nós sabemos é que nada, mas nada, justificava seriamente uma política dessas, que não só era desnecessária, no mínimo, e até pode ter sido prejudicial. A pandemia atual chamou-nos a atenção para os momentos de incerteza radical e, sobretudo, para a importância na ciência que fazemos e na investigação que fazemos, nas pesquisas de que somos responsáveis, sobre procurar conhecer aquilo que sabemos que não sabemos e estar muito aberto, estar especialmente
atento ao facto de que há imensas coisas que nem sequer sabemos, que não as sabemos. E por vezes elas entram e nós não os compreendemos, ou como muitas vezes se diz na investigação epidemiológica, citando Sir Conan Doyle, o homem do Sherlock Holmes, you see, but you don't observe. Nós vemos, mas não estamos a observar. E por isso, na prática, é como não ter visto. Mas há quem veja sempre, muito atentamente, a possibilidade de se intrometer nos interstícios do conhecimento. E reparem, este exemplo é muito interessante na minha perspectiva, que foi mal imediatamente surgiu nos primeiros casos de pandemia de Covid, quando se escreveram os primeiros 99 casos. Os 2 mortos desses 99 casos não tinham nenhuma patologia e o único fator de risco que tradicionalmente nós identificaríamos era o facto de serem fumadores. No entanto, grupos fortes, responsáveis, importantes, como era o caso do grupo de Fontanet no Pasteur em Paris, publicaram, neste movimento imenso de abertura da ciência, esta afirmação de que os fumadores tinham um menor ataque da infecção comparados com os não fumadores, ou seja, o que a indústria do tabaco imediatamente traduziu foi como fumar protege da Covid. Claro que nós podemos hoje saber que há algumas explicações para isto, não temos agora o tempo para entrar nisto, mas uma delas é que os fumadores são mais sintomáticos e provavelmente, portanto, também foram mais testados e eram, por isso, mais vezes negativos. Mas há toda uma série de outras explicações que têm a ver com a relação entre os receptores da nicotina, a proximidade dos receptores da AC2, que eram determinantes na entrada do vírus. E o que importa é que, como sempre e repetidamente a qualquer problema novo, surge a ideia de que o tabaco pode ser útil. De facto, o mesmo grupo publicou depois o seu artigo no Neurosurveillance sem qualquer referência a este problema e, na verdade, uma grande revisão do Glantz mostrou bem pelo contrário, como era óbvio que nós esperaríamos, que fumar era, isso sim, um fator associado a um risco aumentado de morte, particularmente em adultos mais jovens, sem outras patologias. Isto mostra como há uma capacidade de entrar, digamos assim, há uma tentativa de influenciar as políticas públicas pela pressão e pela pressa, numa lógica, muitas vezes, de ignorância pluralística, de imaginar, como na história do Rei Bainu, que aquilo que nós pensamos que os outros pensam, nós afirmamos e, portanto, criamos uma massa, uma chama crescente de afirmações nas quais verdadeiramente não acreditamos, mas que começam a tomar o espaço público. E isso foi muito ampliado por uma coisa absolutamente extraordinária que todos devemos defender. É que houve uma verdadeira revolução na publicação, a ideia da ciência aberta entrou verdadeiramente com a Covid, e isso, obviamente, que tem um peso muito grande pelo debate público, pela inteligência coletiva, na influência sobre as políticas públicas, muitas vezes mais do que o trabalho habitual, tradicional, de pensamento sobre estas questões. E nós, em Portugal, por exemplo, como vem aqui, temos uma enorme defesa da ciência aberta. E nós, portugueses, como também vem aqui, durante a Covid, por exemplo, procuramos publicar muito e, sobretudo, como veem, por milhão de habitantes, até publicamos bastante mais que muitos outros países com uma capacidade maior de o fazer e, sobretudo, quando olhamos para as publicações por $1.000 milhões investidos, então, nesse caso, a nossa capacidade de ser produtivos foi imensamente aumentada e por isso mesmo estamos tão acima nesta espécie de ranking. Agora, entre nós, académicos e investigadores,
podemos ficar com este problema, com esta evolução desta pressão. Há muitos anos publicava-se, depois entrou, publicas ou vais perecer, depois não se chegava a publicar a precisão em jornais de alto impacto e agora, mesmo assim, talvez consigamos sobreviver. Mas isso é uma outra história que é relevante também, porque pensar a investigação em função da sua tradução e particularmente da sua capacidade de influenciar políticas exige um tempo que é diferente da produção meramente por essa via. Desculpem-me perguntar, conseguem ouvir-me bem? Sim. Ok, então vou continuar. Agora iria numa segunda parte e penso não estar... Permitam-me que eu faça esta minha apresentação porque estou muito à distância e torna-se mais difícil ter a noção do tempo e do vosso cansaço, fazê-la um pouco como aqueles filmes ou aqueles programas em que o som vai lentamente diminuindo e a luz se vai lentamente apagando e, portanto, quando entenderem que eu já falei demais, digam-me e nós pararemos. Mas muito do meu trabalho tem sido em torno das questões perinatais e nós temos que responder a um mundo diferente, como se vê aqui nesta publicação de há 4 anos, sobre experiências no Reino Unido, em que até a parentalidade está a ser transformada num experimento. E, portanto, já há outras formas, outras vias, de novo, de influenciar o debate público. Os estudos longitudinais, as coortes de nascimento em particular, muito bem contadas no caso das coortes inglesas, no livro de Ellen Pearson, chamado Projeto de Vida, e muitos destes estudos têm exatamente a dimensão do subtítulo deste livro. É uma história extraordinária de vidas vulgares. E foram começadas, fundamentalmente, como sabem, no Reino Unido, para perceber o que é que estava a acontecer, o que é que poderia acontecer, como se poderia crescer depois de um abalo tão intenso como foi a Segunda Guerra Mundial. Se calhar era tempo também agora, depois deste abalo intenso da pandemia, respondida de formas tão diferentes, de acordo com os contextos políticos, com os contextos económicos, com os contextos sociais e culturais, seria tão interessante, entre nós, nomeadamente portugueses e brasileiros, idealizarmos alguma forma de perceber como se vai crescer, como se vai viver depois de tudo isto, e com isso ir procurando com serenidade e com uma base de evidência científica, ir ajudando o caminho das políticas públicas. Nós no Porto temos a geração 21 que começou em 2005, 2006 e tivemos que parar exatamente em março, a avaliação em março de 2020, porque todos tivemos que ir para dentro de casa, porque vivemos o primeiro lockdown, mas estas crianças foram crescendo, como veem aqui, estão muito maiores, fazem coisas mais complexas, por exemplo, aqui estamos a estudar as questões relacionadas com a dor ou com os aspectos associados à resposta parasimpática e simpática para a partir daí perceber as alergias. Mas será que com isto conseguimos mudar alguma coisa? Bom, mudamos a vida delas, que nos procuram informar onde é que estão, até às diferentes formas como tentamos contactá-los, mas será que conseguimos mudar o dilema social tão bem expresso neste livro de George Bernard Shaw, O Dilema do Médico, em que, como ele dizia, escreveu a evidência social, olhando para as pessoas, como se vestem, como caminham, como se comportam, somos capazes de perceber se vão durar muito ou pouco tempo, se vão sobreviver muito ou pouco tempo, se vão adoecer muito ou menos. Mas não é, obviamente, por usarem ao tempo, no início do século passado, chapéu alto ou bengala, que a sua saúde é melhor. É exatamente porque a saúde dos seus antepassados e a sua própria saúde foi sempre melhor, conseguiram não só transformar esse capital de saúde
em capital financeiro, social e cultural, e por isso fazer um ciclo que nem todos conseguimos fazer. E isto colocou-nos um problema muito interessante, e que é muitas vezes uma resposta dos decisores políticos, que é a relação entre a nature and nurture, entre o que é da nossa genética e aquilo que é do meio ambiente. Saber em que medida é que os próprios genes são desenhados para poderem responder ao ambiente. Claro que isso implica termos, para nós epidemiologistas sobretudo, modelos de causalidade que são complexos, como dissemos, que muitas vezes não sabemos quem contribui para o quê, é um desafio extraordinário, e por isso, como se vê, por exemplo, nos resultados da nossa corte aqui no Porto, como é que saberemos explicar a observação de um facto? É que morar mais perto dos espaços verdes aumenta a performance cognitiva, melhora, se quisermos, em linguagem simples, e é assim que é traduzido, a inteligência. E, de facto, no plano municipal de saúde da nossa cidade, estes resultados têm sido integrados para responder, por exemplo, com mais espaços verdes, com melhor arquitetura dos espaços comuns, com um urbanismo diferente. E isto é verdade nas crianças, mas também se observa nos adultos, particularmente o papel da riqueza, da classe social, se quisermos, em várias cidades, em várias regiões do mundo que estão aqui expressas numa publicação de há poucos anos, sobre o facto de que as diferenças sociais são mais importantes que o facto de ser diabético ou não, ser mais obeso ou menos obeso. Só a exposição ao tabaco tem um impacto maior na mortalidade do que as diferenças sociais. Isso também é verdade para a função pulmonar, isso também é verdade para as trajetórias de crescimento e para a altura que se atinge, que é uma coisa que se sabe há muitíssimo tempo, desde Villermé, que à medida que as populações enriquecem, a sua altura também cresce. E por isso a importância desta epidemiologia de curso de vida, em que não vamos entrar em pormenores, que muitos de vocês conhecem também, e agora juntá-la com as tecnologias, isto permite-nos fazer uma coorte, a Happy Cohort. Convido todos vocês também no Brasil, e muitos já participam, que é uma coorte virtual, no sentido em que as pessoas não são avaliadas presencialmente, de pessoas que nasceram pré-termo. E estamos a construir, digamos assim, um conjunto internacional de participantes que se caracterizaram pelo facto de diferentes lugares do mundo e podendo responder em diferentes línguas, nos irem narrando a sua experiência de terem nascido pré-termo e o que é que isso mudou nas suas vidas. Nós no Porto seguimos um largo número de coortes e temos um biobanco populacional, ou seja, o aspecto fundamental e de contributo também para políticas públicas que já têm ocorrido é o facto de nós guardarmos a informação biológica e a informação de natureza fenotípica, digamos assim, comportamental e social e demográfica, permite por vezes ir atrás, voltar e perceber acontecimentos que estão a ocorrer. No nosso caso é um biobanco populacional, é um biobanco público, sem nenhuma relação com os interesses privados. A ownership, os donos das amostras são os participantes e o que nós procuramos é tentar ligar registros, o que tem sido difícil. E temos mais de 450 mil amostras dos mais variados naturezas e que estão disponíveis para a investigação, passando naturalmente por um conselho científico, um comitê de ética, por um oficial de proteção dos dados, por consultores externos.
Com a análise, por exemplo, de toda a informação que nós recolhemos na nossa corte, foi possível publicar um conjunto de livros que têm sido usados nas escolas, têm sido usados pelos decisores políticos nas saúdes, por exemplo, no que se relaciona com a alimentação. E no caso concreto, dá-vos apenas este exemplo muito rapidamente, no caso concreto das crianças que nascem muito pré-termo, portanto com menos de 32 semanas, foi muito importante sermos capazes de demonstrar que um determinante, boa parte daquilo que eram as ações que tinham evidência científica, por exemplo, os de corticoides, não era usado largamente nos vários países, tanto quanto seria de esperar, dada a segurança desse conhecimento. E no caso particular nosso, em Portugal, permitiu-nos chegar à conclusão que se queríamos que uma criança saísse de uma unidade de cuidados intensivos neonatal com o aleitamento materno, tínhamos que investir. O único fator que os estudos observacionais, que estes estudos observacionais permitiram identificar, foi a presença de uma enfermeira dedicada simplesmente à promoção do aleitamento, a ajudar os pais nessa tomada de decisão. E foi finalmente colocado na própria decisão do orçamento do país esse reforço de enfermeiros nas unidades simplesmente dedicados, não em part-time ou no meio de outras tarefas, mas simplesmente dedicado a garantir que as crianças saiam das unidades de cuidados intensivos com o aleitamento materno. Ao longo do tempo, como vimos, há outras informações, esperamos que se reflitam nos indicadores de saúde perinatal. É importante, Portugal tem uma enorme quantidade, uma enorme prevalência de baixo peso ao nascimento e queremos ver se conseguimos mudar isso com acesso rápido e identificação muito precoce de 4 fatores de risco: o tabagismo, as bebidas alcoólicas, a depressão e a violência, e com isso mudar o prognóstico, e isto também está a ser integrado nas políticas públicas portuguesas. Permitiu-nos ver e chamar a atenção para outra coisa que também está integrada, já nas preocupações e nos novos planos, que é o facto de ser migrante, como se vê aqui, ser um fator determinante de risco para esse baixo peso a nascer. Os migrantes que estavam a atingir os valores da população geral portuguesa, quando houve a crise económica da década passada, imediatamente subiu a prevalência de baixo peso, e portanto isso significa que o conhecimento que vamos gerando pode ser e deve ser utilizado para mudar essas situações. E podemos vê-lo também neste estudo chamado Bambino, onde há uma imensa quantidade de mães brasileiras que, além de manterem a sua alta taxa a sua alta proporção de partos por cesárea, têm, por outro lado, uma enorme capacidade de negociar com o sistema de saúde português muito melhor que os imigrantes de outras nacionalidades, mesmo com aqueles que também falam a língua portuguesa. Bom, qual é o grande problema destes estudos? É que há uma distância muito grande entre o que é a observação, isto no caso concreto das doenças cardiovasculares, a observação em coortes, em estudos observacionais, e o que se verifica nos ensaios clínicos. E, portanto, para nós, por exemplo, foi muito importante, porque a mensagem que havia americana é baixa a ingestão de gorduras saturadas, e nós observávamos que o risco de infarto de miocárdio era tanto menor quanto mais alto era a ingestão dessas gorduras saturadas. E, obviamente, como vem aqui, é um problema de zona de ingestão em que nos encontramos e, portanto, de entrar verdadeiramente na precisão, numa saúde pública de precisão. E o outro aspecto que depois gostaria, quando estiverem convosco, de discutir com mais pormenor, que é o facto de a forma como fazemos as perguntas mudar completamente as respostas. E, portanto, daí a importância de entrar noutras formas de
atacar os problemas, por exemplo, usando os chamados ensaios targeted, em que se faz se usam dados observacionais como se estivéssemos a emular um estudo experimental. Bom, para terminar, verdadeiramente, porque já penso que gastei demasiado do vosso tempo, só 2 exemplos finais, um que tem que ver com a infecção VIH e outro tem que ver com o uso de drogas. No período em que estive responsável pelo Programa Nacional de AIDS, pudemos construir este centro comunitário de atendimento a homens que têm sexo com homens, para modificar, e conseguiu-se verdadeiramente modificar, a frequência da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana em Portugal, e ao mesmo tempo usar um centro comunitário numa relação com um centro académico, universitário, para fazer investigação. Estava aqui bem mais novo, de facto, na altura, com a então Ministra da Saúde portuguesa e com uma grande figura do ativismo português, Luís Mendão, na abertura, em 2011, deste centro comunitário, que nos permitiu não só produzir grande parte da informação que necessitamos, por exemplo, para os acordos internacionais, como os acordos de Dublin, como compreender a realidade da infecção neste grupo de população em maior vulnerabilidade e que é, neste momento, aquela em que é mais frequente a infecção. E este centro, como vem aqui, foi considerado uma exemplar em termos de inovação, de advocacia, capacidade de resposta por diferentes organizações e teve até um conhecimento particular da Organização Mundial de Saúde. Conseguimos, por isso, neste conjunto, definir e informar extraordinariamente com grande quantidade de informação e com isso ir mudando as políticas. Dou-vos só um exemplo. Antes deste centro comunitário não era possível fazer-se o teste de VIH, o teste para a infecção, senão por profissionais especificamente habilitados, no caso concreto, ou enfermeiros ou pessoas licenciadas em técnicas de laboratório. E foi com esta mudança que se democratizou e se alargou em Portugal a infecção. O rastreio da infecção e a identificação das pessoas que vivem com a infecção. Finalmente, a questão das drogas. E um exemplo dessa cooperação. Utilizando um modelo de captura e recaptura, com uma fase formativa, uma longa intervenção, na cidade do Porto, onde a injeção na rua ainda tinha peso e importância, e vem aqui uma imagem do que isso significa, ou imagens do que isso significa. E interessantemente, vocês não conhecem, mas estão aqui as seringas e estão aqui uns kits que nós fornecíamos há muitos anos para a injeção com seringas limpas, mas como veem, a injeção é feita a céu aberto, é feita na rua. E, sobretudo, em condições de uma enorme insalubridade, populações que vivem em extrema disrupção social. Neste caso, como veem, por exemplo, sob uma ponte da cidade. Em circunstâncias e condições infra-humanas. Então, identificamos na cidade do Porto estes hotspots, os lugares onde mais gente vivia na rua, oferecíamos aos participantes esta token que nos permitia saber quem era observado, quem era capturado e depois recapturado. E isto permitiu-nos quantificar, como compreendem, o tamanho da população, do número de pessoas que na cidade do Porto injetavam e fumavam droga a céu aberto. E isto foi muito importante porque finalmente mudou a política da cidade e temos agora a funcionar uma sala de consumo assistido e foi com isso possível mudar seguramente o destino de muitas pessoas que saíram, digamos assim, de condições miseráveis de dependência para um processo em que pelo menos o básico da saúde pública se faz sentir.
Bom, muito obrigado. Eu ficava por aqui, não queria amassá-los mais, fui muito longo, mas estou seguramente disponível para todos os pormenores que queiram ouvir e queiram conversar em relação a este conjunto de tópicos que eu, de uma forma um pouco rápida, tive a oportunidade de apresentar à vossa paciência. Muito obrigado. Alô? Senhor me ouve, professor Henrique? Sim, perfeitamente. Ok. Obrigado. Ótima palestra, muito elucidativa, e eu vou abrir agora para alguns colegas que estão aqui, ou mesmo virtualmente, para fazerem perguntas. Eu acho que basta sinalizar, alguém que quiser virtualmente sinalizar, ou alguém aqui que gostaria de fazer alguma pergunta, está aberto. Professora Marias. Henrique, brilhante. Muito obrigada mesmo. Eu acho que reflexões extremamente relevantes nesse momento para pessoas que se dedicam à pesquisa e se preocupam com políticas públicas. Nós vamos ter o prazer de conversar em mais detalhe esses aspectos que trouxeste, mas eu gostaria, nesse momento, se tu pudesse refletir um pouco conosco e dar talvez algumas palavras otimistas para nós que somos educadores e que estamos comemorando aqui os nossos 125 anos de Faculdade de Medicina. Eu não lembro, nesses agora quase 50 anos que eu estou aqui, eu não lembro de um momento tão difícil para se falar e promover e ajudar a formar o pensamento crítico dos nossos alunos, que serão os nossos futuros médicos. Eu acho que a internet veio cedo demais, democratizou cedo demais a palavra de todos, né? Então, eu acho que eles ficaram muito influenciados por pensamentos que são simples e não complexos. E quando a gente abre a complexidade, realmente fica difícil. Você tem algumas palavras assim para nos dizer sobre essa questão? Obrigada. Obrigado, Maria Inês. Claro, essa é a pergunta mais difícil, não é? É saber em que medida é que nós conseguimos acompanhar ou contaminar, no bom sentido, os nossos estudantes, de forma a estimular neles o pensamento crítico, por um lado, mas, sobretudo, transmitir-lhes uma ideia que para nós é determinante e é essencial, é que sem soluções políticas, sem soluções sociais, sem equidade, sem democracia, não há saúde. Há um conjunto muito largo de estudantes que ainda vê o facto de estudar medicina, no caso concreto português, como o facto de pertencer, ou durante muito tempo ter pertencido a uma elite económica e que, no nosso caso concreto também, está a ser capturada pelos interesses privados da saúde, que usam o nosso Serviço Nacional de Saúde como um viveiro, e as nossas universidades públicas como um viveiro onde vem buscar o melhor da capacidade tecnológica, sobretudo, e promove muito uma medicina consumista, uma medicina que não é vista como parte de um direito humano, mas como um exercício profissional de um bem transacionável. Portanto, eu diria que o desafio para nós é brutal. Aquela ideia compassiva, de paixão, de serviço social, muitas vezes muito paternalista também, muito ligada a um poder excessivo,
está a ser substituída por esta posição de fornecedores de serviços. Eu adorava ter a resposta para isto. É curioso, deixem-me dizer-vos que uma grande figura da saúde pública portuguesa, Ricardo Jorge, que dá nome ao nosso Instituto Nacional de Saúde e que é para nós portugueses um pouco como Osvaldo Cruz para vocês no Brasil, escreveu uma crítica muitíssimo contundente nos finais do século XIX ao que era o ensino da medicina, e dizendo talvez um pouco isto que eu estou a dizer, mas adaptado ao tempo. E a verdade é que ele próprio também escreveu que no meio dessa desgraça havia muita gente que olhava para a vida e para o mundo de outra maneira. E também nós notamos isso. Quer dizer, se me permitem usar aqui uma terminologia mais estatística, cada vez mais temos uma população bimodal, uma distribuição bimodal. Temos um grupo que pensa a medicina como uma profissão fundamentalmente lucrativa, como empresarial, e temos realmente um grupo de pessoas que começa a entrar, que vem pelo gosto da investigação, que vem pela vontade da ajuda ao desenvolvimento, que quer partilhar, digamos assim, quer co-criar, quer promover a ciência cidadã e o debate sobre as soluções. Por isso eu diria, para terminar, que o nosso grande desafio e a minha também maior preocupação neste momento é fazer o nurture, digamos assim, criar o terreno ideal para que seja esta a planta que irá crescer. Obrigada. Muito bem. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, então, professor, em relação a, por exemplo, foi mostrado aqui as intervenções na parte de saúde pré-natal, digamos assim, em relação à saúde materno-infantil, sobretudo focada nos aspectos dos fatores de risco ali enumerados nos 4. Né? O que a gente tem visto aqui no Brasil, que a cobertura de pré-natal tem, digamos assim, a gente aumentou a cobertura de pré-natal no país, ela tem hoje números mais interessantes, mas isso ainda não se traduz no impacto, por exemplo, na redução do baixo peso ao nascer. Nós temos aqui no Brasil, dependendo da região, ela oscila entre 8% a 10%, e o nascimento carteiro também, os números mostram de 10%, 11% a 13%, conforme a informação acessada. Mas, ou seja, ainda que nós tenhamos aumentado a cobertura de pré-natal, isso não se traduziu num impacto na redução do baixo peso e também na redução da prematuridade. E aí eu pergunto de que forma a gente pode avançar nesse contexto, porque não necessariamente a qualidade do acesso, a quantidade do acesso é traduzida em qualidade, ou seja, assim como foi feito com as enfermeiras que ficaram muito mais próximas das mães para melhorarem as condições de aleitamento, por exemplo, a gente percebe que o pré-natal só realizado, digamos, não abordando determinados aspectos específicos, só ele, do ponto de vista quantitativo, é insuficiente. Então, o que seria o passo seguinte que tu poderia sugerir de que a gente pudesse avançar em termos de política pública para que, além de aumentar o acesso, também pudéssemos qualificar a assistência pré-natal, ou focando em alguns aspectos principais, em algumas perguntas-chave em relação, obviamente, ao tabagismo, alimentação materna e assim por diante. Qual seria a sua sugestão? Professor Clécio, essa pergunta também é muito interessante e se me permite, olhando para a experiência portuguesa, eu resumiria, se me permitem, a experiência portuguesa da seguinte maneira.
há 50 anos, Portugal, há 48 anos mais exatamente, Portugal atingiu aquilo que a demografia clássica chamava o ponto de civilização, ou seja, o momento em que a mortalidade pós-neonatal passou a ser inferior à mortalidade neonatal. E a partir daí, Portugal teve uma descida dos indicadores de mortalidade, que nos trouxe de valores que eram muito próximos do que seria hoje os países de média renda, para ser um dos 10 ou 12 países do mundo com melhores indicadores perinatais. O que está a acontecer neste momento é que está a haver como é que eu ia dizer? Está a haver um retrocesso, está a haver um ligeiro aumento da nossa mortalidade infantil, embora ainda esteja em valores inferiores a 3 por mil, por exemplo, mas temos muito baixo peso e temos cada vez mais pré-termo, não estamos a conseguir baixar. Então, como é que nós interpretamos isto? Qual foi o caminho em Portugal? O primeiro grande caminho em Portugal teve que ver com a redimensionação, se a palavra existe, mudar o tamanho das unidades de saúde materna, fechar as pequenas unidades e garantir a chamada transferência in utero, ou seja, uma boa capacidade de definir o risco, e quando a grávida era considerada de risco mais alto, fazer a transferência para uma unidade de nível superior, de alta diferenciação. Com isto, que implicou sobretudo a capacidade de organizar o transporte das grávidas e, no limite, o transporte dos recém-nascidos em incubadoras, mudamos brutalmente a sobrevida. O segundo ponto que mudou muito a sobrevida foi, mais recentemente, a legalização do direito de abortar. Acabaram os problemas com as crianças com malformações congénitas e, sobretudo, diminuiu-se brutalmente as gravidezes indesejadas que terminavam num parto que, em geral, era mal acompanhada todo o processo da gravidez e que as crianças nasciam com todas as vantagens sanitárias e sociais que conhecem. O que se está a passar hoje em dia entre nós são duas coisas interessantes. Uma, como lhes mostrei, é o peso grande de migrantes. Por um lado, neste momento, Portugal tem uma baixa brutal de fertilidade e já cerca de 10% dos nascimentos são filhos de imigrantes. E isto coloca-nos, 10 a 12, isto coloca-nos desafios brutais de readaptação cultural e até linguística, porque muitos destes migrantes não falam português e mesmo inglês às vezes não é simples. Por outro lado, temos um problema que é um aumento brutal na idade média à data do primeiro parto. A maior parte das grávidas em Portugal, quase cerca de 50% em cada ano, vão ter o seu primeiro filho, e a maior parte das mulheres tem muito mais de 30 anos de idade. E, portanto, isto significa que também uma proporção crescente das gravidezes resultam de tecnologias de assistência médica. São fertilizações medicamente assistidas. Portanto, o facto de nós não estarmos a conseguir diminuir o baixo peso, diminuir a prematuridade e até ultrapassar algumas dificuldades, um pequenino aumento nos indicadores de morte, pode resultar da nossa inabilidade para confrontar esta nova experiência. Mas também chama-me a atenção, provavelmente no Brasil será verdade, é que nós vivemos uma situação de mistura. Para usar a terminologia clássica, nós não vivemos numa determinada era epidemiológica, temos ainda uma mistura de diferentes momentos de evolução epidemiológica, da chamada transição epidemiológica. E, portanto, o que eu diria que temos como soluções é caminhar para aquilo que se poderia chamar uma saúde pública de precisão, não no sentido
no sentido da medicina de precisão, virado para a genética, não é nada disso, mas no sentido de não ter um fato de uma só medida, um termo de uma só medida, como vocês dizem, mas adaptar a resposta. Problema. O que é que isto implica? Implica muito mais trabalho da nossa parte, porque não podemos limitar-nos a definir uma norma geral que se aplique a toda a gente e vamos ter que usar muito a nossa inteligência, a nossa capacidade adaptativa para responder exatamente aos problemas de cada comunidade. Parte por cesariana, que não é saudável, digamos assim, e no caso português começamos a discutir muito as questões da violência obstétrica, não sei se têm noção disso, se olharmos para a Europa Ocidental a que nós pertencemos, enquanto a maior parte dos países tem menos de 10% de episiotomias, em Portugal uma parturienta, mulher no momento do parto, neste momento que já desceu bastante, ainda mais de 50% das mulheres fazem episiotomia. E, portanto, todos estes aspectos, uns mais imediatamente ligados à saúde da criança, outros mais ligados à saúde da mulher, terão que ser reequacionados. Mas é um desafio extremamente aliciante. Certo, obrigado, professor. Eu não sei se mais alguém gostaria de fazer uma pergunta aqui. Não sei se na sala virtual. Então, deixa eu ver, mais alguém? Não. Professor Henrique, lhe agradeço, então, imensamente. A palestra foi bárbara, acho que trouxe várias informações interessantes e motivadoras para nós. Gostei muito desse termo, determinantes políticos de saúde. A gente discute muito determinantes sociais em saúde, mas os determinantes políticos, nessa sua ótica e apresentação, são muito interessantes. E aguardamos, espero que faça uma boa viagem. Muito obrigado. Conosco. E já adianto que a disciplina que o senhor irá ministrar junto com a professora Novinha já iniciou ontem. Tivemos alunos de todas as partes do Brasil, ficamos muito motivados, e todos eles alunos também, uma expectativa muito grande com a disciplina. Na semana que vem nós também teremos algumas reuniões aqui com o senhor, que tem vários grupos, e também o grande round no Hospital de Clínicas na próxima semana. Então, faço uma boa viagem, eu passo a palavra para a professora Lúcia para encerrar. Muito obrigado. E obrigado e até breve. Obrigada, professor Clécio. Professor Henrique Barros, foi um enorme privilégio para a Faculdade de Medicina contar com o senhor essa apresentação e agradeço toda a sua experiência, toda a sua facilidade de comunicação em nos trazer tantos temas tão relevantes para a saúde de toda a nossa sociedade. Com a mesma língua, em continentes diferentes, a gente vê que a gente continua enfrentando os mesmos problemas gerais de saúde pública, gerais com questões de drogas, de doenças infecto-contagiosas, de determinantes sociais e políticos que estabelecem condições adversas para o desenvolvimento das crianças desde o período pré-natal e que vão ter uma repercussão por mais 80 anos do desenvolvimento social, né? Pelo menos 80 anos em suas vidas pós-natais. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado. Todos que estão presentes conosco no nosso auditório, você não consegue ver, a câmera está virada para o lado mais vazio da sala, mas todos que nos acompanham virtualmente, agradeço a presença de todos e encerro essa sessão. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. E até breve. Obrigado.